Israel é a única nação judaica do período moderno da história e está na lista de países desenvolvidos. Mas ainda enfrenta tensões e conflitos no Oriente Médio. Vamos conhecer mais da sua história no vídeo de hoje. Como foi criado o Estado de Israel? A criação do Estado de Israel passa diretamente pelo sionismo, um movimento nacionalista judeu que se consolidou na década de 1890. O sionismo surgiu em 1896, depois da publicação de um livro por um jornalista judeu-húngaro chamado Theodor Herzl. O livro, chamado Estado Judeu, sugeria a criação de um Estado nacional para abrigar os judeus da Europa. A partir daí se consolidou esse movimento de nome sionismo. Esse movimento é entendido como um movimento nacionalista que se estabeleceu como uma resposta judaica ao crescimento do antissemitismo no continente europeu. O antissemitismo afetava judeus de todas as partes da Europa, sobretudo na Europa Central e Oriental. A resposta judaica a isso foi defender a criação de um Estado judaico, e o local escolhido foi a Palestina, região que foi habitada pelos judeus na antiguidade, mas que tinha sido abandonada por eles na diáspora, em consequência da perseguição que sofriam dos romanos. A grande questão é que a região era habitada pelos árabes palestinos havia séculos e séculos. Para garantir a formação de um Estado judaico naquela região, foi formada a Organização Sionista Mundial, que passou a atuar na compra de terras na Palestina para arrendá-la aos judeus. A criação do Estado de Israel foi resultado da movimentação política internacional dos sionistas. Ao longo das décadas de 1910, 1920 e 1930, a população judaica na Palestina foi crescendo gradativamente. Além disso, os sionistas receberam a promessa do Reino Unido, que passou a controlar a região depois da Primeira Guerra Mundial, de criar um Estado judaico. À medida que a presença judaica foi aumentando na Palestina, os problemas entre árabes e judeus também cresceram. Os palestinos começaram a se opor à presença judaica, defendendo seu direito a possuir aquela terra de maneira autônoma. Foi nesse cenário que a violência entre judeus e árabes ganhou força. Os judeus formaram grupos paramilitares para se defenderem, como Haganah e a Gangster, atuando por meio de ataques terroristas. Os árabes, por sua vez, formaram forças militares para lutar contra o domínio britânico na Palestina e encerrar a migração judaica para a região. Com o tempo, a presença judaica aumentou, até que o fluxo de judeus para a Palestina ganhou enormes proporções durante a Segunda Guerra Mundial. O Holocausto, genocídio de judeus na Europa pelos nazistas, criou as condições políticas para a criação de Israel. O Reino Unido abriu mão do seu mandato sobre a Palestina, deixando a região em tensão nesse conflito entre árabes e judeus. A situação foi entregue para a ONU, que resolveu mediar o conflito estabelecendo uma proposta. O país se autodenominou um Estado independente em 14 de maio de 1948. O acontecimento foi parte de uma resolução da ONU, Organização das Nações Unidas, de novembro de 1947, em um plano para dividir a região da Palestina, antiga província palestina otomana, entre Israel e um Estado que reunisse a população local de língua árabe. Logo na sequência a criação de Israel, no entanto, o país teve que enfrentar a chamada Guerra da Independência contra Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque, que atacaram o território recém-delimitado. O conflito durou 15 meses e matou cerca de 6.000 israelenses. Atualmente, Israel é a única nação judaica do período moderno, e possui cerca de mais de 9 milhões de habitantes. E apesar de já ter assinado acordos de paz com Egito e Jordânia, continua em conflito com o povo palestino em territórios como a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Geograficamente, Israel está localizado no extremo leste do Mar Mediterrâneo. Faz fronteira ao norte com o Líbano, a nordeste com a Síria, a leste e sudeste com a Jordânia, e a sudoeste pelo Egito. Israel abriga Jerusalém, cidade histórica sagrada para diversas religiões do mundo, como o cristianismo,
o judaísmo e o islamismo, a qual controla desde 1967. Tel Aviv, fundada em 1909 e localizada a cerca de 66 quilômetros de Jerusalém, é a capital e a maior cidade de Israel, além de ser conhecida como seu principal centro cultural e econômico. Como país, Israel acabou se tornando próspero ao receber imigrantes judeus com alto nível de conhecimento e vindos de diversas partes do mundo, bem como grandes quantias de dinheiro após sua independência doados por personalidades judias. Além disso, investimentos vindos da Alemanha, como reparação ao holocausto do regime nazista, bem como subsídios e ajudas enviadas dos governantes dos Estados Unidos, desenvolveram a nação, fazendo com que Israel ocupe o posto de 22ª economia do mundo, entre 191 países, de acordo com o ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento da ONU. Também é diante do Mediterrâneo, espremida entre o mar e o Estado de Israel, que está a faixa de Gaza. Ela ocupa uma pequena área de 363 km² de terra disputada entre colonos israelenses e palestinos. Atualmente, segundo dados da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo, Gaza abriga 2,1 milhões de pessoas, em sua maioria refugiados palestinos. Na manhã de 7 de outubro de 2023, o Hamas, grupo nacionalista islamista que governa a faixa de Gaza, iniciou a Operação Al-Aqsa Flood, disparando centenas de projéteis contra Israel, invadindo o território israelense por terra e matando centenas de pessoas. O ato se configurou, historicamente, em um dos maiores ataques ao Estado de Israel desde o seu surgimento. Em resposta a esse ataque, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou estado de guerra e, em seguida, ordenou o lançamento de ataques aéreos, terrestres e marítimos na faixa de Gaza. A história de Israel e os conflitos na região do Oriente Médio são temas de grande importância e relevância global. Compreender o surgimento de Israel, sua localização geográfica e os desafios enfrentados, como o conflito com a Palestina, é fundamental para entender a dinâmica dessa parte do mundo. Se você deseja explorar mais sobre esses assuntos e se manter atualizado, convido você a se inscrever no canal Caminhos da História. Aqui, você encontrará vídeos informativos e detalhados sobre diversos aspectos históricos e geopolíticos. A história de Israel e do Oriente Médio é apenas um dos muitos tópicos abordados. Além disso, se você gostou do conteúdo e deseja apoiar o canal, estamos abertos a contribuições. A chave Pix para contribuições estará disponível na tela, permitindo que você ajude a manter o canal e seu conteúdo informativo. Obrigado por sua atenção e interesse na história e geopolítica da região.